Tem-se uma falsa noção de quando vamos falar sobre questões do marxismo, socialismo, comunismo, basicamente qualquer teoria radical que vise a superação do capitalismo, da sociedade de classes, muitas vezes essas ideias a priori são desconsideradas porque são chamadas de antiquadas. Supostamente essas ideias são muito velhas, elas foram feitas lá no século XIX, feitas entre aspas, né? E elas não serviriam para o mundo de hoje. A questão é o seguinte, essas pessoas que dizem esse tipo de coisa, que consideram essas ideias antiquadas, elas não sabem o grau de cientificidade dessas ideias. Essas ideias não foram elucubrações de mentes fantásticas que como é que olharam para a realidade, viram que estava tudo errado e começaram a idealizar um mundo novo, como se esse mundo ele fosse algo maravilhoso, como a segunda vinda de Cristo. Não, não foi isso. Foi uma análise científica da realidade. Essa análise científica ela só vai deixar de ser válida quando o objeto de estudo, que no caso seria o capitalismo, a sociedade de classes e tudo mais, deixar de ser da forma como é. E isso não é verdade. Isso não deixou de acontecer. Por acaso, os trabalhadores se tornaram detentores dos meios de produção do século XIX para cá? Por acaso, não há mais essa oposição entre burguesia e proletariado? Ah, mas o proletariado mudou de forma. Ou então, o proletariado não é mais como era antes. Ou eles são minoria. Bom, então você acha que o proletariado é somente aquele homem alto que batia martelo no meio de uma fábrica? Onde está isso nos textos de Marx e Engels? Ou de qualquer outro autor do século XIX e XX que debateu sobre essa questão? Será que realmente a ideia de proletariado deles é tão restrita assim? Será que é apenas uma visão? Eles olharam para alguém e disseram isso aqui é o proletariado e todo o resto não é, porque não parece com isso? Será que foi isso mesmo? Além disso, será mesmo que o capitalismo ele deixou de ser tão selvagem? Ele deixou de ser tão exploratório? Será que nossos direitos estão realmente garantidos muito mais do que no século XIX? É claro que com a luta dos trabalhadores do século XIX para cá, nós podemos ver que em algumas partes do mundo realmente estamos em situação muito melhor, certo? Mas a exploração, ela existe apenas na aparência? É apenas olhando para a pessoa que você vai dizer que ela é ou não explorada? E mesmo se fosse, a situação dos países da Europa Ocidental, do Japão, do Canadá e de algumas partes dos Estados Unidos pode ser generalizada para a América Latina, para a África e para a maior parte da Ásia? Não, eu creio que não. A necessidade de se utilizar das teorias radicais, das teorias críticas, especialmente do marxismo, do século XIX, do século XX e do século XXI, é imprescindível para o nosso tempo. O marxismo é e sempre será atual enquanto houver capitalismo para ser derrubado e combatido.